Olá, bem-vindos ao Sobreviver. É um prazer ter vocês aqui novamente e hoje, dando seguimento à campanha Setembro Amarelo Virtual que o Sobreviver está se propondo, nós trazemos mais um convidado que não é diretamente aí profissional da área da saúde, e é isso que o Sobreviver está propondo, trazer todas as áreas para conversar com a gente e mostrar que todo mundo tem uma mãozinha aí dentro da saúde mental. Queria primeiramente agradecer ao Tupi, nosso convidado de hoje, Francisco Tupi, que aceitou o nosso convite de imediato. É um prazer ter você aqui com a gente. E ele tem uma formação assim linda e extensa. Vou convidá-la a se apresentar, Tupi. É um prazer ter você aqui. Por favor, sinta-se à vontade. Então, quero agradecer a Carolina ao convite, né, a toda a parceria que a gente tem, né, e os aprendizados, eu faço questão de segui-la, né, de acompanhar. E então eu sou Francisco Tupi, eu sou professor, né, mestre e doutor em comunicação, com temas voltados a videogame. Eu também estou na sala de aula, ensinando tecnologia para crianças desde o Fundamental 1 até pós-graduação. Estou envolvido em alguns projetos ao redor do mundo, sempre com essa questão dos jogos, da criatividade, da inovação, dos super-heróis, né? Como que a gente consegue aprender com as questões que estão à nossa volta. Bacana. E a gente trouxe o Tupi aqui para falar um pouquinho sobre a relação que é muito comentada, é muito pesquisada, é muito discutida dessa associação que as pessoas têm feito com até alguns eventos que foram massacre, né? O Mourão, Donald Trump, sempre associou muito a crimes que têm acontecido com adolescentes, adolescentes que mostram um nível de agressividade com o uso excessivo de videogame. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acredita nessa associação, nessa relação? Olha, essa associação ela pode ser feita, mas eu vejo assim, como e quem está fazendo essa associação, né? Então, há alguns anos, o Nolan Bushnell esteve no Brasil, né, o fundador da Atari, inclusive estive com ele, a gente conversou, não só uma vez, mas enfim. E a primeira pergunta que fizeram para ele na Campus Party foi exatamente essa. E sua opinião do videogame deixar as pessoas mais violentas? Ele falou, é verdade, no Velho Oeste todo mundo jogava videogame, por isso tinha tanto bang bang, né? Se bem que isso é dos filmes, porque acho que o tiroteio do Velho Oeste que teve a maior quantidade de... Parece que só foram 3 cenas que teve 3 vezes, 3 episódios daqueles que a gente vê no filme, né? Uhum. Mas o que acontece é o seguinte, de fato, os jogos como mídia, eles se utilizam da violência, né? E a gente não pode falar, né? Eu acho que é uma... Aí que fica... Me lembra aquela frase que a estatística é torturar os números até falar o que eles querem que você diga, né? Então, assim, existem agendas. Então, existem vontades de se aproximar os jogos da violência e forçar essa aproximação. De fato, tem temas violentos? Sim. Como nos quadrinhos, como no cinema, né? Mas, assim, a gente não pode justificar a parte pelo todo, nem o todo pela parte, né? É óbvio que o videogame, ele é uma variável nesse contexto, aonde tem a questão principal da saúde mental, a questão da família, onde não tem família existe ou deveria haver conselho tutelar, né? Mas o que eu vejo é que desde os anos, final dos anos 90, quando começa a surgir a grande onda dos videogames, PlayStation 1, né, da pirataria, que era fácil, né, que popularizou, né, o videogame, o PlayStation 1, PlayStation 2, grandes consoles, né, no número de vendas por conta da facilidade da compra de CDs, né? A gente andava por qualquer lugar de São Paulo, né, tinha a feira, o vendedor de pastel, o de CD pirata e o diabo, todo mundo ali, e você comprava, você trocava, né? Então, assim, a gente não pode esquecer que existem um commodity, uma matéria-prima, é a atenção. E a atenção, ela é disputada por todas as mídias, né? Então, eu não gosto de citar os nomes específicos, mas, por exemplo, como canais de TV entraram contra o videogame, começaram a veicular notícias, como determinados políticos começaram a criar campanhas contra o videogame,
negando tudo o que acontece, né? Eu mesmo, com deputados, ministros, eu já tive bate-bocas. O que acontece? Então, quando foi ter a questão do Vale Cultura, ou mesmo um deputado, que eu não vou citar o nome dele, mas ele acaba de voltar da Coreia do Sul e alguns meses depois ele quer criar uma lei que proíba o videogame no Brasil, né? Então, a gente tem uma série de questões políticas, ideológicas, teóricas, oportunistas, né? O videogame sendo a principal mídia, né? Se você vê o lucro que o videogame tem, é o dobro de você juntar a música e o cinema. Então, ele tem uma penetração muito grande no mundo inteiro. Existem casos relacionados do videogame à violência? Existem, né? Mas, muitas vezes, a gente não pode se esquecer que existem questões como fake news, né? Imprensa marrom, que visam forçar essa barra. O que eu acho muito interessante é que, aumentando os níveis de pesquisa, profissionais da área da saúde estão cada vez mais visando encontrar um ponto de equilíbrio na saúde. Então, assim, existir existe, tem a questão do indivíduo, mas tem a questão do total, mas cada caso é um caso. Você acha que essa questão do lucro que se tem através dos games, eles podem gerar também um incômodo a ponto de isolarem o videogame como um fator determinante para a agressividade de adolescentes e crianças, por exemplo? Olha, eu falar que o videogame ele é um fator determinante para a violência, eu não seria tão taxativo assim, né? A questão do lucro, óbvio, as grandes empresas, elas estão focadas em obter os seus lucros, né? Então tem uma série de questões ali que são feitas a despeito de qualquer outra variável do campo da educação, da psicologia, da pedagogia, né? Porque o que importa é o lucro. E quando a gente entra na questão do lucro, né, a gente não pode se esquecer que a cultura, a economia criativa, essa cultura do entretenimento está associada ao PIB de determinados países. Então, assim, voltando àquele exemplo, né, do deputado federal que vai para a Coreia do Sul. Coreia do Sul é um país que investe muito em economia criativa, né, principalmente nos videogames. Ela tem um setor específico no Ministério da Cultura voltado não só para games, mas para o K-pop, para personagens de animação, assim como o Japão, assim como os Estados Unidos, assim como o Canadá, a França, né? E o que acontece? Basicamente, existe uma relação de quanto mais vender, mais você consegue ter esse lucro, né? E a grande violência que eu vejo, né, é que, por exemplo, a gente também não pode esquecer o quanto que o entretenimento e o exército, eles caminham lado a lado. Então, por exemplo, pegar o caso dos Estados Unidos. Dentro do exército americano, existe um escritório de game design para fazerem jogos que ajudem a divulgar e combater as baixas taxas de alistamento que os Estados Unidos começou a enfrentar. Tanto que tem um evento, um dos eventos, a E3, que é um evento de lançamento de jogos, e em diversas circunstâncias tem, sim, um tanque de guerra, justamente para chamar a atenção dos jovens para o exército. Se você lê uma história em quadrinho, um gibi, né, que o exército faz, nossa, você se sente que o exército é o lugar mais acolhedor do mundo, né? Então, por exemplo, aquele filme, se eu não me engano, O Segredo do Abismo, ele foi financiado pelo exército americano por conta de um microfone de captação direta do fundo do mar. Ou mesmo teatros da Broadway, que são fuzileiros navais que fazem a guarda deles, porque eles têm mecanismos de porta-aviões. Né? Então, quantos super-heróis, talvez o principal, Capitão América, é um super-herói que tem uma patente militar. Né? O filme 1917, né, que a gente acabou de ver. Então, existe essa relação entre a guerra, a narrativa de guerra, muito presente não só nos jogos. Né? E o que eu vejo, assim, os jogos, eles buscam trabalhar com sentimentos mesmo primérios, sabe? Sentimentos que às vezes a pessoa nem sabe por que ela tá gostando, que nem eu sempre falo, um jogo de guerra, você tem uma questão ali de carência, de você trabalhar em equipe, de você compartilhar a vitória, né? Que vai muito além da questão do tiro. Mas
são jogos também que eles exigem muita atenção, da pessoa ficar olhando para um lado, ficar olhando para o outro. Acaba o jogo, mas aquele condicionamento não deixa, né, a pessoa uma velocidade de olho, né, e de olhar e tudo mais. E além do que, tem certas legislações internacionais de guerra que os jogos não respeitam. Então existe também uma banalização do mal. Uhum. Igual se fala, né? O vale tudo pela mídia, pela atenção, né? Isso de fato ele acontece. E quanto mais a gente procurar alguns nichos, óbvio, tem grupos de responsabilidade social, como o Games for Change, que é uma ONG internacional que eu cheguei a trabalhar na campanha América Latina dela, que tem jogos que são simuladores de autismo ou de depressão, que utiliza o mecanismo dos jogos para desenvolver um sentimento de alteridade, um sentimento de empatia, para entender como que é uma pessoa que tem depressão, então uma hora tá tudo colorido, uma hora tá preto e branco, uma hora tá colorido, uma hora tá preto e branco, vai, a pessoa se mata, né? Então, do mesmo jeito que você não entendeu, uma pessoa que tem esse quadro, ela também não entende o que ela tem, né? Ou se não um simulador de autismo que vê as cores diferentes, a perspectiva diferente, os sons diferentes, né? Mas isso é uma pequena porcentagem, né? Do mesmo modo que você também tem escritórios de game design, de comunicação em jogos, que já foram atribuídos no passado ao Estado Islâmico, né? Por conta de recrutamento. Então a gente tem ou outras coisas, como por exemplo o jogo Angry Birds, que uma das empresas por trás que estava financiando a NSA. Por quê? Para pegar os dados de GPS, né? Ou agora o Pokémon Go com a Niantic, né? Então o jogo ele também não é só um jogo, né? A gente vive uma guerra de dados, uma guerra eletrônica, e o jogo muitas vezes ele é esse cavalo de Troia. Só que entre esses interesses, aonde pode ser considerado, né, toda essa agenda oculta, tem um ser humano, tem um indivíduo, né? O que acho que dá para a gente trazer também um pouquinho é a questão de os jogos estimularem sentimentos e o quanto a nossa sociedade não prepara nem criança, nem adolescente, nem adulto para lidar com esses sentimentos. Ele estimula uma agressividade, uma raiva para você passar as fases do jogo, concluir as etapas propostas, mas a nossa sociedade não existe uma psicoeducação emocional, não existe uma educação emocional nas escolas. O que você faz com essa raiva? O que você faz com essa emoção toda? E eu acho que eu vi uma pesquisa de Oxford que trouxe essa relação aí da agressividade, e ela fez um estudo com mais de 1.000 adolescentes que não provou nada, que não existe a relação da agressividade, que ela é um fator de risco para que estimule uma agressividade a ponto de um adolescente entrar num colégio atirando em todas as pessoas que estão ali dentro. Mas pensando nisso, você enquanto game designer, você acha que existe uma preocupação, ou deveria existir uma preocupação, dos criadores de games com a saúde mental dos usuários? De quem vai usar mesmo os jogos? Olha, quando a gente fala em videogame, a gente não pode esquecer que é uma mídia muito recente, né? Então, se a gente vê o cinema começo do século passado, no máximo, assim, 100 e poucos anos das primeiras experiências, edificação de Hollywood e tudo mais, o videogame, ele não tem nem 40 anos, né? E é óbvio que a velocidade, né, das informações, a velocidade, o desenvolvimento tecnológico, ele cresce de uma forma exponencial, né? Então, assim, há 40 anos atrás a gente tinha o Atari e hoje a gente tem óculos de realidade virtual. E recentemente também eu vi uma notícia que questões associadas a dispositivos para induzir os próprios pensamentos e controlar os pensamentos, né? Então, assim, a tecnologia, ela está evoluindo e depois que ela é evoluída, descobre-se para que ela serve e descobre-se como os efeitos dela é utilizada. Então, assim, eu acredito sim que exista, né? Porque desde a época do Master System e do Mega Drive, se você lesse um manual, ia estar falando esse dispositivo contém alternância de luzes que piscam, estroboscopia ou alguma coisa do gênero. Observar, cuidado, cautela, pessoas que tenham epilepsia, né?
Do mesmo modo que os jogos eles têm classificações indicativas, do mesmo modo que alguns jogos hoje eles mandam mensagens na tela e falam: olha, você já jogou 2 horas, talvez seja melhor você parar. O Nintendo Wii ficou famoso por conta disso, né? Que começou inclusive a ter pessoas terem dores musculares de ficar jogando e tal, né? Eu vejo sim que existe grupos de jogadores, né, de game designers e jogadores também que buscam esses jogos que são considerados jogos empáticos, né? Os jogos, caso eles tenham aquilo que a gente chama de alertas, né? Os disclaimers que falam cuidado dessa forma, tal. Isso existe, né? Só que quantas pessoas param para ler esses manuais, esses termos de aceite, né? Então, o que você comentou, é uma coisa que eu acredito muito que necessita cada vez mais haver uma formação para essa informação, né? Então, assim, a gente tem as inteligências múltiplas, o Gartner, inteligência intrapessoal, inteligência interpessoal, né? Você citou Oxford, tem aquela pesquisa que fala que até 1 hora de jogos por dia é o ideal, porque isso aprende a lidar com as frustrações, né? Não sei se é essa pesquisa, né? Que é do professor Andrew Przybylski, né? Que uma pessoa que consegue controlar o tempo de jogo, dosar, ela é uma pessoa que vai conseguir lidar melhor com as frustrações. E, assim, de fato, eu vejo hoje que a escola, ou em tese, que por um lado é modismo, por outro existe um esforço, né, desse bem-estar, né, porque você educa e o que essa pessoa ela está aprendendo? Ela está aprendendo a reproduzir um modelo, ela está ali para passar um tempo da vida dela, né? Então, assim, cada vez mais busca-se uma expressão que chama-se essa educação integral, né? A gente vê a questão do mindfulness, né? Não sei o quanto que isso para não dizer que provavelmente isso é uma coisa restrita, né? Mas, enfim, existe sim algumas preocupações, existem jogos que levam isso em conta, né? Mas eu também toco naquela tecla que assim, a formação ela vem de casa, né? Porque o jogo, dependendo de algumas circunstâncias, a gente nunca pode esquecer de uma coisa, né? A instituição, o jogo em si, ele é formado por 3 pilares, né? Regras fixas, recompensa e ou punição e estratégia. Quando a brincadeira é entendida como jogo, que a brincadeira ela não tem responsabilidade, o jogo você joga para vencer. Mas quando que esse estado de jogo, né, que se chama de flow, né, que a pessoa ela entra numa imersão, ela consegue ser colocada no jogo entre a dificuldade, a habilidade, ela se entrega ao jogo, ela se torna mais suscetível, você começa a ter alguns modelos de jogo que se chamam pay to play, que é pagar para jogar, e pay to win, que é pagar para vencer, né? Então, aquilo que a gente entende como jogo, que é um xadrez, uma brincadeira que pode ser uma piadinha, um trocadilho, ele começa a pegar essas pulsões da pessoa, do indivíduo, que quer jogar, quer se divertir, e começa ali confundir com um consumismo, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes os pais não conhecem, isso não fez parte da formação, né? Ou não jogam, ou os professores, né? E ali você começa a misturar algumas questões como o próprio entretenimento e a compra, né? Justamente você aprende que você pode combater a frustração comprando um diamante, comprando uma espada maior, né? Eu não tô criticando e falando que esse modelo é errado, mas eu acredito que para utilizar esse modelo, ele necessite haver uma consciência, né? A gente não pode esquecer, recentemente, aquela startup chamada Robinhood, que é uma startup gamificada, ou seja, ela se vale da lógica do jogo para cumprir o papel dela, que é qual? Compra de ações, especulação no mercado financeiro. E ela é toda organizada como um cassino, com cartas, são as ações. E um jovem não entendeu a informação, pensou que tinha perdido dinheiro e se matou, né? Então, a pessoa que ela entra no mercado financeiro porque ela quer apostar, então ela aceita, ou em tese ela tem um risco de algo que pode ser muito maior do que ter a perda, né? Então, a gente vê como que algumas coisas, elas caminham aí, tem um lado que é usado para o bem, mas tem um lado que é utilizado
para a conveniência desses produtores, desses desenvolvedores, a quantidade que a gente tem hoje de cassinos virtuais, né? Sim. Ou alguns aplicativos que você parece ser um joguinho super simples, aí você começa a jogar, tem psicólogos atrás que é para fazer o jogo cada vez mais ter um time engagement que pode, ali dependendo de como a pessoa recebe isso, não gostar ou até ficar viciada naquilo, né? O jogo se tornar um problema, né? Sim. A questão do vício é algo que as pessoas destacam muito, né? Eu vi até uma brincadeira, um stand-up esses dias falando de é só uma jogadinha. É só uma jogadinha. E o quanto essa jogadinha vira 8 horas e a pessoa fala, gente, olha onde eu tô. Amanheceu e eu tô aqui ainda nesse jogo. Essa questão do vício, você acha que ela é algo usado de forma intencionalidade ou você acha que isso entra muito na questão de quem está jogando, da estrutura cognitiva da pessoa que está jogando? Eu lembrei daquela camiseta, só mais uma, só mais uma, só mais uma. Só mais uma, De fato, o jogo, diferente da vida real, ele é regido por regras. Diferente das leis do mundo real. Leis da natureza, lei do tempo, lei da gravidade, leis civis, né? Leis... Quaisquer leis que sejam. Então, dentro do jogo, é um espaço à parte da realidade. E, de fato, quando se joga, se tem uma outra percepção do tempo, né? Tem um mestrado em psicologia do Flávio Gerber, que inclusive eu participei da pesquisa, e ele cronometrava, e, enfim, terminava, ele falava, quanto tempo você acha que você ficou e tal, e o tempo que você tinha jogado era muito maior do que você achava que você ficou, né? Mas o que acontece? Existe sim uma relação que a gente não pode colocar 100% no produtor do jogo, né? Essa questão porque o jogo está lá, como qualquer outra coisa, né? O que eu vejo, né? Eu acompanho alguns psiquiatras, acompanho seu trabalho, tudo mais, e até como me perguntam muito isso, mas até quando é saudável, né? Então, primeiro eu cito essa pesquisa do Andrew Przybylski de Oxford, né? Dessa 1 hora por dia. E a segunda coisa é no momento que aquilo começa a dar sinais que não é uma coisa normal, que começa a atrapalhar a própria vida, né? E assim, e uma outra coisa também que essa relação preventiva, né? Parece-se sempre que espera-se ter um problema, né? Então, assim, o ideal, uma criança começou a jogar, desenvolver, eu não vejo não acho nenhum absurdo ser consultado, né? Um profissional da área da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, né? Para ter esse apoio, porque é aquele tal negócio, né? A gente vive num mundo onde a ciência ela é muito específica, né? Então, assim, você tem milhões de engenheiros, milhões de médicos, milhões de especialidades, né? Tudo tem gênero, né? Então, assim, eu costumo dizer o seguinte: essa responsabilidade, ela não custa também ser atribuída à família. E óbvio, a mãe e o pai podem não ser psicólogos, mas eles podem ir atrás de um psicólogo, né? Um profissional sério, competente, né? Para entender como lidar com isso. Ninguém é obrigado a ter todas as respostas, né? Porque o que a gente acaba vendo, né? Muitos pais deixam, às vezes os filhos estão causando problemas não, bagunça, ou querem comer, e a tela virou um tipo de babá, né? Mas assim, é aquele ditado chinês, às vezes aquilo que parece que cura mata e aquilo que mata cura, né? Então, às vezes a gente ir atrás das respostas, não estou falando de ir atrás do Dr. Google, que ali no Google tem muita coisa que é sério, né? Mas também tem muita abobrinha, né? Tem muitas pessoas que também não têm, hoje todo mundo tem voz ativa, inclusive pessoas que não têm formação e acabam falando, e você não pode seguir uma pessoa de acordo com a conveniência daquilo que você acha correto ou não, né? Então, as crianças elas têm mais exposição de tela. A gente tem alguns tipos de pedagogia, como a pedagogia Waldorf, né? O professor Setzer, que fala só depois dos 14 anos com moderação, mas a gente não pode esquecer que o mundo hoje tem muita tela para tudo que é lugar. E uma criança que pode não ter na casa dela, tem na casa do amigo, né?
Uma pessoa é hoje usada como socialização, né? Exatamente. Meu amigo tem celular, ele fala com todo mundo, por que eu não faço parte disso? E pensar hoje que as crianças, elas estão muito mais expostas à tela, porque elas estão vendo aula na tela, o celular na tela, né? Então, existem coisas que têm a ver com disciplina, né? Disciplina, com organização pessoal, né? Então, eu acho que antes da gente ver isso como um problema, a gente pode ver isso como uma alavanca, né? Porque isso não é uma solução, mas dessa questão, a gente vê isso como uma estruturação. Eu fico muito feliz porque nos meus cursos, né? Que antes eram dados mais para pessoas associadas à parte de criação de jogos, professores, começou a aparecer muitos pais e avós, né? Porque está havendo essa necessidade, só para conhecer o jogo, só para buscar ter um ponto de diálogo e de comunicação, né? Então, assim, o desenvolvedor é a mesma coisa. É a mesma coisa que você falar que um filme para maiores de 18 anos, se eles têm algum tipo de cuidado com doenças venéreas ou qualquer coisa do gênero, não vão ter, né? Uhum. Só que a pessoa que está vendo, né? Ela vai ter que ter uma formação ali a respeito da sua autopreservação, da sua saúde, né? Que, enfim, ou ela viu na escola, ou ela, enfim, ela aprendeu na televisão ou com a família, né? Então a gente tem, eu não tiro essa responsabilidade da família, né? Porque Acho bacana você trazer isso, né? E entender que, assim, uma pesquisa mostrou que a média saudável é 1 hora. Mas pode ser que para alguns casos seja 20 minutos, pode ser que para alguns casos sejam 2 horas. A gente olhar com mais profundidade dentro da individualidade de cada um e os pais irem atrás. Eu ia até te perguntar sobre isso, porque assim, os pais têm interesse, eu achei fantástico eles estarem te procurando, porque é até uma vertente que eles podem se utilizar para se aproximar mesmo dos adolescentes, para ter um diálogo mais próximo, fazer parte do mundo dos adolescentes. Mas não são só as crianças e adolescentes que estão por trás dos videogames, né? Se você tivesse que dar um recado para adultos, para marmanjo mesmo, que joga videogame, o que você falaria para eles nesse quesito mesmo de saúde mental? Então, isso foi um ponto bem, bem interessante, porque os heavy users, né, os jogadores sérios, né, os jogadores pesados, eles têm entre 18 e 35 anos. Né? É equiparado a distribuição entre homens e mulheres, né? Porque às vezes tem a imagem do homem. Daquele personagem comendo batatinha, cabelo todo desgrenhado, de pijama, não. Né? A gente pensar que são pessoas que às vezes são solteiras, né? A faixa etária, conquistaram a independência financeira, né? Tem um maior controle dos gastos, então vai gastar em coisas que também, né, gostam e fazem sentido, né? Então, assim, primeira coisa, são coisas que eu falo também baseadas na minha vivência. Então, assim, eu jogo muito? Não, eu jogo um pouquinho, eu tenho a desculpa por trabalhar com isso, então eu sou obrigado a conhecer, inclusive, jogos que eu não gosto, como coitado, agora eu tô conhecendo o Roblox, o Adopt Me, do Roblox, que é os bichinhos que... E, aliás, eu estou muito feliz porque eu estou vendo muitas mães também que elas estão indo atrás para entender o ambiente que os filhos estão, porque dependendo da circunstância não é um ambiente controlado, você não sabe quem está do outro lado, né? Então, e outra coisa, o mundo virtual ele está vindo cada vez mais para ficar. Então, hoje em dia existem softwares de reunião que são softwares 3D, né? Então, você não sabe quem está do outro lado, quem está por trás do avatar, se é que tem alguém, ou é um bot, né, um robô, ou que seja. Então, a questão é a seguinte, equilíbrio, né? Então, assim, eu tenho meu tempo de jogar videogame? Eu tenho. Hoje eu bati mais um recorde do Call of Duty e eu tô contestando. Eu fiz 84 kills no jogo. Uma hora depois do... É a pontuação do jogo. Kills, tá. É um jogo maior de 18 anos, né? Então eu já passei. Então, enfim, né? Algumas vezes. Eu convivo com ele em casa, fica tranquilo, eu conheço os kills, conheço. então, assim, e ao mesmo tempo. Não, mas isso é para as crianças, isso é para os pais, eu vou falar daqui a pouquinho. Mas, enfim. Então, é prestar atenção, porque às vezes o jogo ele é envolvente, né?
E o jogo, às vezes, ele vai ser mais legal que a própria vida. E, às vezes, o jogo ele vai trazer um significado, né? Mas, muitas vezes, esse significado é algo que se encerra em si, né? Que ele faz com que as pessoas gastem mais tempo do que deveriam gastar, né? Gastem dinheiro devido à importância. Então, assim, é aquilo que eu gosto de comentar. O jogo é um lazer, mas se seu tempo livre é a coisa mais sagrada que você tem e você escolhe jogar, talvez é porque seu jogo, ou o que você ganha trabalhando, você investe no seu jogo, é porque aquilo te dá muito mais prazer ou é muito mais importante do que as outras coisas da sua vida. Então você conseguiu observar as prioridades. Eu acredito assim, não existe nada, não é uma fala contra o jogo, muito pelo contrário. Eu jogo, eu vivo disso, eu ganho. Se você jogar comigo, quem estiver vendo, eu vou ganhar de você. Então. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o jogo ele é uma forma de expressão humana. Ele existe na humanidade, ele é pré-lógico, né? Hoje em dia tem os jogos de tabuleiro, tem os jogos étnicos, jogos que pais podem jogar com os filhos. A questão é isso, prestar atenção em si próprio. Dependendo de alguns jogos de guerra, eu digo isso por mim. Eu não estou falando que eu li no livro. Eu desenvolvo um estágio de hiperatenção, que um barulho cai, alguma coisa cai, parece que eu tô, sabe, é o jeito que eu mexo a tela no mouse. Sabe, acontece uma coisa que assim, ele desenvolve uma hiperatenção, né? Porque o jogo terminou, mas eu continuei com aquele condicionamento, né? Sim. Então, isso também eu cheguei a essa conclusão consultando profissionais da área de saúde. Por quê? Porque a gente joga, a gente está exposto, não é vergonha nenhuma. Muito pelo contrário, isso é saúde, até para eu tirar proveito daquilo que eu gosto, que é um jogo, né? Então, Que o assim... lazer seja lazer, para que isso não vire contra você. Exatamente. E assim, e sempre é hora vaga. Vou jogar um pouquinho porque é minha hora vaga. É um pouquinho no domingo, um pouquinho no sábado, à noite. Poxa, é fazer um ponto, sabe? Tirar uma print, aí posta no Instagram, aí brinca. Porque assim, tudo é meio jogo hoje. Quando uma pessoa fica competindo por likes ou fica competindo por views no TikTok, é uma lógica de jogo, né? Então tudo tem o jogo, né? Então, ao mesmo tempo que tem lados positivos, essa frase que você comentou foi sensacional, para que o lazer seja o lazer. E tem uma linha muito tênue. E essa linha tênue não é fácil de ultrapassar. Essa linha, pensa, o mundo que a gente vê é como a gente vê o mundo, é como a gente percebe o mundo, né? É como a gente percebe o fenômeno que está à nossa volta. Se a pessoa ela pode ter algum tipo de predisposição, né? Que aí um profissional habilitado, capacitado, ele vai conseguir fazer esse diagnóstico, não é um achismo, né? Então, assim, ter esse cuidado, porque às vezes a pessoa não está atrapalhando minha vida. Peraí, passou de 1 hora por dia? Na hora do seu trabalho, ou você deixou de fazer alguma coisa, ou você dormiu mais tarde e isso prejudicou o seu dia, né? Então, assim, às vezes são diversos fatores que vão se juntando um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, desregulados, e a pessoa perde o controle da própria vida, né? Então, assim, o assunto, ele é sério, né? Então, assim, por isso que a gente está conversando e está tendo isso. Então, assim, eu acho que a primeira palavra, a primeira frase, eu diria, se auto-observar, tentar se entender, e com sinceridade. Se existe uma dificuldade nessa autoanálise, pode ser um amigo, pode ser uma mãe, pode ser a esposa, o marido, namorado, namorada, e numa outra instância, né, buscar esse profissional, né? Um aconselhamento profissional mesmo, porque às vezes você tocou num ponto fantástico, que é a fuga da realidade que o videogame traz para a gente hoje. O quanto é prazeroso, ou pseudo-prazeroso, a gente se ausentar do que está acontecendo no nosso mundo e entrar num mundo que a gente tenha controle, que a gente possa agir como a gente gostaria e a sociedade não está permitindo no momento. E a palavra que fica gente, é equilíbrio. Só uma coisinha, você falando isso, pode parecer Black Mirror, mas não é. Os jogos, principalmente os jogos, hoje em dia, tudo que você faz tem uma coisa chamada Big Data. E a Big Data anda de mão dada com a inteligência artificial.
Você joga, isso alimenta uma tabela. Milhares de pessoas jogam, elas estão analisando o comportamento dos usuários. O jogo, antes de ser lançado, pode ter psicólogos, pode ter médicos, pode ter uma série de profissionais que buscam o engajamento desse jogador. E o excesso de engajamento ele pode ser entendido como um vício, né? Então, por exemplo, tem pessoas que jogam, elas são pagas, os playtesters, eles ficam jogando, a câmera fica aberta, e aí ficam pegando pela expressão facial para onde a pessoa olhou mais, quais foram os sentimentos, aonde a pessoa ficou tensa. Então, até isso é calculado, porque às vezes aparece um monstro que tem um aspecto repugnante, lembra aquela expressão chamada tripofobia, né, que é o medo do buraco, medo da forma, mas depois que a pessoa ganha, o próprio padrão da música muda, as cores mudam, então consegue manipular, né, sem brincadeira, eu já ouvi sons, aquilo que se chama binaural beat, dentro de filmes que você sentia que você estava caindo, que você sentia vento. Então, existem mecânicas de condicionamento. E se a pessoa ela não tiver essa informação para lidar bem com isso, e ela for suscetível a isso, né? Quando eu estava fazendo o meu doutorado, que eu estava entrando nessa relação, se realmente a pessoa ela podia ter algum tipo de reflexão, ou na verdade não, ela poderia ficar mais fechada nela, né? Pensando no sentido do real da comunicação. Eu comecei a pesquisar a quantidade de pessoas que morreram jogando videogame. Óbvio que exemplos extremos. Mas a gente tem diversos exemplos, desde o carnaval, se eu não me engano, de 1999, 2000, que também era um feriado na Coreia, e uma pessoa jogou durante 4 dias seguidos. E você vê os bombeiros tirando o corpo dele, ele no teclado, assim, duro, né? Pessoas que sem foram... interrupção, né? Ele não comeu, ele não bebeu água, ele não fez nada, ele só jogou 4 dias. Nem no banheiro, nem no banheiro. Nem no banheiro. Também teve um caso de um menino que pegou um computador, foi para uma obra do lado de um lugar que tinha Wi-Fi e ele ficou jogando lá até morrer, né? Pessoas que, às vezes, nessa época tinham os jogos de exercício, pessoas que, pelo fato de estar jogando, não percebiam que já tinham uma predisposição e sentiam uma dor e não paravam de jogar. Pessoas que foram trapaceadas no jogo e aí foram roubados no jogo, aí foram na delegacia, a delegacia não pôde fazer nada, isso aconteceu na China. Aí essa pessoa que foi trapaceada pegou uma faca e matou quem trapaceou ela na vida real. Eles acham, né, o oponente, vão lá e eles matam mesmo a pessoa. Aí essa perda entre o real e o virtual é algo que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque, por exemplo, daqui a pouco tem o Apple Glass, desde 2005 eu já conheço as lentes de contato com LED que a pessoa olha e já vê a informação. Para a tela estar no olho da pessoa, popularmente, isso talvez não demore 2 ou 3 anos. Então, assim, igual um jogo como Pokémon GO, que tinha o óculos, que a pessoa andava olhando, sabe, a realidade aumentada, a realidade virtual, ela está questionando e transformando aquilo que a gente entende como realidade. Então, tanto que quando falam das profissões do futuro, falam do psicólogo em relação à dependência virtual e do psicólogo, para ser psicólogo, da inteligência artificial, que a inteligência artificial não pode ficar manhosa demais, senão você vai falar com o chatbot da Amazon, mas eu queria tanto, então tá bom, vou te enviar. Então, é verdade, correr esse risco, ou ficar muito, que são os terapeutas de empatia artificial, porque se você tem a inteligência artificial, você tem uma empatia artificial, né? Seria uma inteligência artificial e tinha que ter uma inteligência emocional já nele. Tá fazendo errado o negócio. Eu acho que o recado que a gente deixa aqui é assim, se autoconheça, conheça as pessoas à sua volta, se você é professor, se você é pai, se você é amigos, qualquer relação que você tenha, que você perceba que a pessoa está tendo prejuízos, está passando da conta, é uma linha muito tênue, é muito fácil de passar e perder a mão. Se você está percebendo que tem alguma coisa que está saindo fora do contexto, nenhum extremo é bacana, todo extremo deve ser avaliado e a palavra-chave é equilíbrio. Tudo na vida pode ser usado, desde que você saiba achar o equilíbrio disso. Se deixar, eu vou conversar por horas com tudo aqui. Por favor, isso aqui é... Queria te agradecer muito a sua presença, você é super bem-vinda aqui no Sobreviver, no meu Instagram, na Fatum, em qualquer lugar. Obrigada mesmo pela sua parceria aqui e por ter
e por ter se disponibilizado para essa entrevista. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Valeu. Agora. Somos guerreiros nesse lugar.